Se eu dissesse pra você que eu gosto de produzir conteúdo, essa seria uma das maiores mentiras que eu contaria pra você, porque eu realmente não gosto de produzir conteúdo, nem as minhas luzes aqui, porque eu quero conversar um pouco. Quebrei o dedo essa semana e o que me resta é falar, o que me resta é produzir conteúdo, o que me resta é trazer um pouquinho da minha realidade de produção de conteúdo. E não é novidade pra ninguém que o algoritmo do Instagram ele mudou, ele tá muito punitivo e o engajamento das pessoas diminuiu consideravelmente, né? E isso causa um certo desânimo na hora de produzir conteúdo, isso causa um certo receio na hora de produzir conteúdo, isso causa um certo bloqueio criativo na hora de produzir conteúdo. E aquilo que já não é uma tarefa tão fácil acaba se tornando uma tarefa ainda mais difícil, ainda mais complexa, porque a gente já não tem mais aquele resultado que dá aquela descarga de dopamina, que é justamente o resultado de ver as curtidas, ver o engajamento, ver ali as pessoas comentando no nosso conteúdo. A gente vê que esse resultado ele diminuiu bastante. É claro, a gente tem exceções, a gente tem perfis que estão funcionando, que estão rodando muito bem, mas a gente tem a maior parte dos perfis rodando muito mal. Você olha para um perfil como o meu, por exemplo, que tem ali seus 28 mil seguidores, se eu não me engano, porque eu perco bastante seguidor todos os dias, e você vê que o engajamento do meu perfil ele é um engajamento bastante pífio. E como é que a gente produz conteúdo nessa situação tão delicada, né? Será que agora todo mundo precisa ir para o TikTok? Será que agora a gente precisa ir para o Shorts? Será que a gente precisa ir para o YouTube? Bom, esse não é o momento de fazer qualquer tipo de mudança brusca. Por quê? Porque produzir conteúdo nada mais é do que dar às pessoas o recorte da nossa vida, né? Um recorte da nossa vida, dar às pessoas uma parte da nossa vida para que elas possam testemunhar, para que elas possam ver, para que elas possam assistir e aí ficar assim mais próximas de nós e, consequentemente, nós pudermos vender para elas. O que as pessoas esquecem no geral? As pessoas esquecem que para fazer uma compra, a gente tem uma pequena régua, que é a nossa régua de nível de consciência, onde eu tenho numa ponta nada consciente, onde eu tenho na outra ponta muito consciente. E o papel do conteúdo não é fazer com que a pessoa vá de uma ponta a outra, mas que a pessoa avance pedaço por pedaço dessa nossa grande régua. Então a gente tem aqui nada consciente do problema, nada consciente do produto, consciente do problema e consciente do produto, consciente do produto e que você é a solução e assim sucessivamente. Então, o papel do conteúdo é fazer com que a pessoa ela vá fazendo esse processo de transição entre não saber absolutamente nada sobre nós e saber muito sobre nós. E quando a gente entende isso, a gente torna a produção de conteúdo um pouco mais leve. Isso é um princípio que um dos meus mentores ele trouxe em um encontro de mentoria, eu achei fantástico, né? Uma pessoa chegou para ele e disse: Vitor, você tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e o engajamento do seu perfil ele é bastante humilde, né, por assim dizer. E o Vitor respondeu: sim, o engajamento no meu perfil ele é ruim porque eu não uso o Instagram para fazer amigos, eu uso o Instagram para fazer dinheiro. E isso aqui é muito importante. Utilizar o Instagram, utilizar a rede social como mecanismo de vendas é entender totalmente o jogo. Quando você prospecta todos os dias, quando você vende todos os dias, isso não é sorte, né? Seja por tráfego pago, seja por tráfego orgânico, seja por indicação, seja por qualquer mecanismo que você possa utilizar, o que normalmente acontece é que você vai tomando determinado hábito de fazer chamadas para ação, de falar do seu produto, de falar sobre o que oferece, de falar sobre as soluções que você tem. E aí as pessoas elas vão se sentindo um pouco mais confiantes e elas acabam comprando de você em algum momento. Quando a gente fala de tráfego pago, isso acontece ali normalmente quando a pessoa recebe vários anúncios seguidos até o momento que ela compra de você. Quando a gente fala de tráfego orgânico, a gente fala que a pessoa está ali consumindo constantemente o seu conteúdo e chega um momento que ela toma essa ação, ela toma essa decisão de comprar de você. Entender isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a venda ela é resultado da construção de um hábito, do hábito de vender todos os dias, do hábito de falar todos os dias, do hábito de expor às pessoas aquilo que a gente faz todos os dias. E aí, quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente está falando de nós, influenciadores, empresários, conquistarmos o hábito de oferecer e falar todos os dias. Só que é aqui que está o grande ponto. Por quê? Porque se expor é desconfortável. Se expor é ruim. As pessoas não gostam. Eu não gosto disso. Eu não gosto de me expor todos os dias. Eu não gosto de expor minha família. E às vezes eu dou uma sumida no Instagram por causa disso. Mas eu
preciso adquirir o hábito de fazer isso todos os dias. E quando eu adquiro esse hábito de fazer todos os dias, aí sim eu tô pronto para fazer uma transição para qualquer outra rede social. Não adianta você olhar para o engajamento pífio da sua rede social, não adianta você olhar para os poucos seguidores que você tem e você dizer, eu vou para o TikTok porque ela é mais fácil de viralizar, se você não sabe nem o que fazer com estes pequenos grupos de pessoas que interagem com seu conteúdo. Se você não sabe o que fazer com os pequenos grupos, você não vai saber o que fazer com os grandes grupos, ou seja, você não vai conseguir ali tracionar da maneira adequada, né? Quando um cliente meu, quando um aluno meu, quando um amigo meu, ele me pergunta, Kevin, eu tô pensando em comprar o produto de tal pessoa sobre viralização, o que você me diz? Eu normalmente digo, cara, se você recebesse 10 mil pessoas no seu perfil hoje, o que você faria? E essa pessoa normalmente não sabe responder, porque ela não sabe o que fazer com 10 mil pessoas. Ninguém ensinou ela a fazer isso com 10 mil pessoas, mas sobretudo porque ela não treinou fazer isso com uma, duas, três, quatro pessoas. É aqui que eu falo que produzir conteúdo é a conquista de um hábito, é o modelar-se ao que está acontecendo no mercado, evidentemente, porque modelar é importante, mas sobretudo adquirir o hábito de fazer uma coisa bem feita todos os dias. O bom conteúdo não é o conteúdo que gera muito engajamento. O bom conteúdo é o conteúdo que a gente tem gosto em fazer. É o conteúdo que a gente fica satisfeito em fazer. É o conteúdo que a gente olha e fala, cara, isso aqui é foda, isso aqui é bom. Isso aqui impacta de verdade. A gente se sente satisfeito ao postar. Quando a gente utiliza apenas a métrica dos outros como meio de sucesso dos nossos produtos ou serviços, o que acontece é justamente que nós acabamos ficando insatisfeitos porque a métrica dos outros não vai satisfazer o que é o nosso modelo de negócio, as nossas expectativas. Se a gente quer produzir conteúdo só por viralizar, cara, é mais fácil fazer dancinha. Nós que empreendemos com o digital, nós que utilizamos do digital como mecanismo de vendas, como ferramenta de aquisição de clientes, a gente precisa deixar o ego um pouco de lado ali na porta de fora do escritório, porque é fazendo um conteúdo bem feito todos os dias que vai vender, independente do engajamento. Eu não estou dizendo que vai brotar da terra um cliente para comprar de você todos os dias, mas adquirindo o hábito de postar todos os dias, de fazer um bom social selling todos os dias, de interagir com seus seguidores e ganhando a constância, naturalmente você vai conseguir vender. Por quê? Porque esse é o processo natural das coisas. As vendas, elas acontecem porque relacionamentos acontecem, e esses relacionamentos, eles precisam começar em algum momento. Então, eu não acho que nós deveríamos olhar para o conteúdo e enxergar ali apenas uma forma de fazer dinheiro ou apenas uma forma de ganhar curtidas, mas sim uma forma de sustentar os nossos negócios e de nos conectarmos com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós, né? Eu postei um Reels recentemente onde eu dizia que personalidade é o que realmente vende. Quando você olha para as redes sociais, você vê claramente um grupo de pessoas totalmente desesperado, que não sabe muito bem o que está fazendo, mas que tem milhares de curtidas. Quando você olha alguns cases antigos, eu nunca esqueço do lançamento do Carlinhos Maia, por exemplo, que foi um fracasso total. O lançamento do Whindersson Nunes nem pixel na página tinha, e são pessoas que são gigantescas para o mercado, mas que infelizmente não sabem fazer o básico bem feito. As equipes por trás não sabem fazer o básico bem feito. Trabalhar com multidões sempre vai ser muito mais complexo do que trabalhar com pequenos grupos. Então, o seu foco não tem que ser mudar de rede social porque o Instagram tá uma merda. Não tem que ser ir pro YouTube porque é melhor. Não tem que ser ir pro TikTok porque é mais fácil. O seu foco tem que ser em ganhar o hábito de conversar com as pessoas que estão ali, de produzir todos os dias e de se sentir satisfeito de estar fazendo aquilo que você está fazendo, para que aí sim você consiga vender mais. Aí sim você consiga alcançar os seus resultados. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, só deixa aqui nos comentários e bora lá. Pau na cachorrada.